Oi gente, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos fazer a leitura do último texto da seção 4E, o 4E3, e vamos estudar o presente do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo. Bom, eu começo pelo texto, que é uma continuação daqueles textos que nós vimos na videoaula anterior, o 4E1 e 4E2, né? Então vamos dar sequência aqui. Então, praedones, cum unam illam noctem, helori comorati essent, conflagrantes navis iam reliquerant, et accedere coeperunt Siracusas. Então, os piratas, como tivessem ficado, como se tivessem demorado, como tivessem se demorado, unam illam noctem, aquela única noite, em Eloro, né? Reliquerant, já haviam deixado os navios ardendo, os navios em chamas, et coeperunt, e começaram a cedere Siracusas, e começaram a aproximar-se de Siracusa. Qui praedones videlicet saepe audierent, nihil esse pulcrius quam Siracusanorum moenia ac portus extatuerant se nunquam ea visurus, esse nisi verge praetore. Bom, esses piratas, ao relativo de ligação, esses piratas, certamente, saepe, com frequência tinham ouvido que nihil esse pulcrius, que nada era mais belo do que as muralhas dos siracusanos, ou a cidade, né, dos siracusanos. Ac portos, e os portos dos siracusanos. E decidiram, statuerant, determinaram que eles mesmos, nunquam ea visurus esse, nunca haveriam de ver essas coisas, né, as muralhas e os portos dos siracusanos, nunca haveriam de ver, infinitivo futuro aqui, visurus esse, nunca haveriam de ver essas coisas, senão verge praetore, senão sendo verres pretor, ou seja, a não ser durante o tempo em que verres fosse pretor, ablativo absoluto. Stat imigitur sine ullo metu in ipsum portum penetrare coeperunt. Imediatamente, portanto, sem nenhum medo, sem medo algum, começaram a penetrar no próprio porto, começaram a entrar no próprio porto. Pro di immortales, pelos deuses imortais, piratica navis, te praetore verges, usque ad forum Siracusanorum acessit. Um navio pirata, sendo tu pretor verres, ou seja, enquanto tu eras pretor verres, acessit, acedeu, chegou, aproximou-se, foi até, usque ad, até o fórum dos siracusanos. Quo nunquam cartaginienses naves dum mari plurimum poterant, nunquam classis romana tot punicis siciliensibusque bellis accedere potuerant, hic te praetore praedonum naves peruagatas sunt. Então, o navio pirata chegou até o fórum dos siracusanos, aonde, né, lugar ao qual nunca os navios cartagineses, no tempo em que, né, quando ou enquanto podiam muito, né, eram muito poderosos, poterant plurimum, podiam muito no mar, nunca uma frota romana, nunca os navios cartagineses, nunca uma frota romana puderam accedere, chegar, um lugar ao qual nunca puderam chegar em tantas guerras púnicas e sicilianas. Aí, nesse lugar, sendo tu pretor, né, verres, sendo tu pretor, praedonum naves peruagatas sunt, navegaram, chegaram os navios dos piratas. O spettaculum miserum atque acerbum,
Ó espetáculo infeliz e acerbo, né? Difícil de tolerar, amargo. Ó factum turpius omnibus quorum mentionem feci. Ó fato mais torpe do que todos dos quais fiz menção. Huic naui piraticae ludibrio erat urbis gloria, ludibrio erat populi Romani nomen, ludibrio erat nostrorum hominum multitudo quae Syracusas habitat. Aqui eu espero que você se lembre daquela construção de duplo dativo. Eu tenho um dativo aqui que é huic naui piraticae, e ao lado desse dativo tem um outro dativo que é a palavra ludibrio, que aparece repetida aqui em anáfora. Veja, ludibrio, 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 que é o dativo de ludibrium, é um substantivo neutro, ludibrium, da segunda declinação. Então esse duplo dativo você pode traduzir assim: a glória da cidade era, literalmente, para ludíbrio, para troça, né, para gozação, para o navio pirata. Mas vocês vão se lembrar das aulas em que eu sugeria uma tradução como, por exemplo, a glória da cidade era motivo de gozação para este navio pirata. Então, para este navio pirata, era motivo de gozação a glória da cidade. Era motivo de gozação populi Romanem nomen, o nome do povo romano. Era motivo de gozação nostrorum hominum multitudo, a multidão de nossos homens, de nosso povo, quae Syracusas habitat, que habita Siracusa. Então deem uma olhada lá no duplo dativo, que é a construção que a gente encontra aqui. Bom, gente, na continuação dessa nossa aula, nós vamos estudar o presente do subjuntivo. É um tempo relativamente fácil de compor, uma vez que você se lembre do presente do indicativo. Por isso eu coloquei o presente do indicativo aqui em cima antes, para que você se lembre das conjugações, né? Primeira, segunda, terceira conjugação em consoante e terceira conjugação em vogal e a quarta. Então eu coloquei aqui, eu não vou repetir isso daqui na leitura, mas eu coloquei o presente do subjuntivo aqui embaixo para que você compare. Eu vou explicá-lo da maneira mais simples. Veja só. No caso da primeira conjugação, você sabe bem que a vogal temática é um A. Tá aqui, olha. Amo, amas, amat. Amamos, amates, amant. Quando você faz o presente do subjuntivo, no lugar da vogal temática, você coloca o morfema modo temporal de presente do subjuntivo, que no caso da primeira conjugação é um E, como no português, né? Também é um E. No caso da primeira conjugação, ele entra e substitui a vogal temática. Então, o resultado é esse E em todas as pessoas, com um M no lugar da primeira pessoa, aqui como desinência de número pessoa. Então, o resultado é amem, ames, amet, amemos, ametes, ament, que você traduz como presente do subjuntivo no português. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então é isso, não tem nada além disso. Você coloca no lugar da vogal temática um E para a primeira conjugação e de resto só as desinências número pessoais, M, S, T, mus, tis, nt. Já para as outras conjugações, é a mesma marca para todas elas, é um A, que aparece em todas elas. E o lado fácil aqui da história é que você coloca esse A diretamente sobre o tema do infectum. Então você tira o O do presente do indicativo, aqui olha, habeo, tira o que sobra, habe, dic, aqui tira o O, capi, tirando o audi, tirando o que sobra é o tema de infectum, que é o que você precisa para fazer o presente do subjuntivo também. Em cima do presente do subjuntivo você coloca o A. É uma coisa um pouquinho diferente do que acontece na primeira conjugação, porque na primeira conjugação você coloca um E no lugar da vogal temática. Já nas outras, você coloca o A em cima da vogal temática, se ela existir, ou em cima da consoante do tema, se ele for um tema em consoante.
Então veja só aqui, ó, habe, coloco o A. Habeam. Dic, coloco o A. Dicam. Capi, que é o tema de infectum, coloco o A. Capiam. Audi, coloco o A. Audiam. E o resto é tudo igual. Veja, habeam, MST, mustis, NT. Habeas, habeat. Habeamos, habeatis, habeant. Dicam, dicas. Dicat, dicamus, dicatis, dicant. Capiam, capias, capiat. Capiamos, capiatis, capiant. Audiam, audias, audiat. Audiamos, audiatis, audiant. Esse é o presente do subjuntivo. Bom, o presente subjuntivo na voz passiva não vai ter dificuldade também, porque você só vai ter de trocar as desinências MST, mustis, NT pelas desinências médio-passivas, que são o R, ris, tur, mur, mini, untur. E vai colocar essas desinências exatamente sobre o mesmo conjunto tema mais marca de subjuntivo que você viu na tela anterior. Então eu coloquei a voz ativa aqui para você comparar. Coloquei novamente a voz ativa desses verbos no presente do subjuntivo. E você compare com a voz passiva. Veja só. Em vez de amem, ames, amet, amemos, ametes, ament, colocando as desinências médio-passivas, amer, ameris, ametur, amemur, amemini, amentur. E como é que você traduz? Voz ativa, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Voz passiva, que eu seja amado, que tu sejas amado, que ele seja amado. E assim por diante. A mesma coisa nas demais conjugações. Habear, habearis, habeatur, habeamur, habeamini, habeantur. Dicar, dicaris, dicatur, dicamur, dicamini, dicantur. Capiar, capiaris, capiatur, capiamur, capiamini, capiantur. Audiar, audiaris, audiatur, audiamur, audiamini, audiantur. Então é isso. Você coloca as desinências em cima do mesmo tema que você usou para fazer a voz ativa. Muito bem. Se você conhece a voz passiva, por extensão, você também já sabe fazer os depoentes, porque você já sabe que os depoentes têm a morfologia igual, né, à da voz passiva. Então, eu coloquei aqui embaixo o outro paradigma, né, com aqueles outros verbos depoentes que a gente costuma usar para estudar as particularidades das conjugações. Então, coloquei o verbo miror, mirare, admirar, o verbo wereor, werere, que é respeitar, nascor, nasci, que é nascer, gradior, gradi, andar, e mentior, mentire, mentir. Coloquei aqui na forma de presente do subjuntivo e coloquei ao lado, aqui em cima, né, a voz passiva que vocês viram na lousa anterior. Novamente para que vocês comparem. Então eu tenho aqui a voz passiva de um verbo ativo. Então esses aqui você traduz como voz passiva, que eu seja amado, que tu sejas amado, que ele seja amado e assim por diante. E aqui embaixo você já sabe muito bem que o depoente, embora tenha essa forma, você vai traduzir como voz ativa. Então, mirer, mireres, miretur, miremur, miremini, mirentur. Que eu admire, que tu admires, que ele admire, que nós admiremos, que vós admireis, que eles admirem. Você traduz como voz ativa. Certo? Então, a morfologia é exatamente a mesma. Dê uma olhada lá no Reading Latin, no Aprendendo Latim. Você vai ver alguns exercícios para praticar isso daqui um pouco. Bom, outro tempo que a gente vai examinar nesta aula é o imperfeito do subjuntivo. Aqui, em primeiro lugar, na voz ativa. Então eu coloquei de uma maneira um pouco diferente a primeira, a segunda, a terceira conjugação em consoante, a terceira em vogal e a quarta. Eu coloquei aqueles mesmos verbos paradigmáticos, né, o amo, amare, o ide, o idere, o lego, legere, capio, capere e o audio, audire. Né? Amar, ver, ler, capturar, ouvir. Como é que se constrói o imperfeito do subjuntivo? A marca do imperfeito é esse RE, que você coloca aqui, olha, diretamente sobre o tema, e o resultado, em cima dessa junção de tema, mas a marca de modo tempo RE, você coloca as desinências número pessoais, MST, mustis, NT. Com especial atenção para o que acontece na terceira conjugação, porque ali, quando você acrescenta o RE sobre um tema que já termina em consoante, você precisa de um E de apoio aqui. Então o resultado é legere. A mesma coisa aqui, olha, na terceira conjugação em vogal, esse I breve diante do RE
é substituído ou abre o timbre por um E breve. Então o resultado é capere. Então o resultado aqui, olha, legeren, legeres, legeret, legeremos, legeretes, legerent. Fiz apenas com a primeira conjugação, que para as outras é igual. Então, amarem, amares, amaret, amaremos, amaretes, amarent. Você traduz como o imperfeito do subjuntivo que a gente tem no português, né? Amasse, amasses, amasse, amássemos, amasseis, amassem. Uma dica uma dica prática, né, embora não rigorosamente correta, uma dica prática para você se lembrar desse tempo é se lembrar do infinitivo, amare, né, ou idere, ou legere, capere, audire, se lembrar do infinitivo e em cima do infinitivo colocar essas desinências número pessoais, MST, mustis, NT. E assim você faz rapidamente o imperfeito do subjuntivo na voz ativa. A gente vai ver agora como fazer na voz passiva. Bom, na voz passiva, os ingredientes são exatamente os mesmos, né? Os temas estão aqui, a marca é exatamente a mesma, o fenômeno aqui é exatamente o mesmo nas terceiras conjugações, porém, na hora de acrescentar as desinências número pessoais, você vai acrescentar desinências número pessoais passivas, que você já conhece, o R, ris, tur, mur, mini, intur. Você já conhece porque elas são as mesmas dos depoentes, só que você vai traduzir, como esse é um verbo que tem voz ativa, você vai traduzir como voz passiva. Então, amarer, amareres, amaretur, amaremur, amaremini, amarentur. Fosse amado, fosses amado ou amada, enfim, fosse amado, fôssemos amados, fosseis amados, fossem amados. Então é isso, essa é a voz passiva. Vamos examinar agora o que acontece com um depoente. Veja, no caso dos depoentes, é exatamente o mesmo processo, você vai acrescentar as mesmas desinências que você usou na passiva, só que, obviamente, sobre temas, sobre verbos que são depoentes, ou seja, verbos que não têm uma voz ativa. Eles se traduzem como voz ativa, mas usam uma morfologia médio-passiva, ou uma morfologia que você já encontrou na voz passiva. Então eu coloquei o outro paradigma aqui do verbo miror, do verbo verior, nascor, gradior e mentior. Acontecem os mesmos fenômenos, terceira conjugação em consoante, você acrescenta um E aqui entre o tema e o RE. Na terceira em vogal, o I do tema abre para E. E de resto você acrescenta as desinências que estão aqui. Então eu peguei um exemplo só, veja, mirarer, mirareres, miraretur, miraremur, miraremini, mirarentur. Admirasse, admirasses, admirasse, admirássemos, admirasseis, admirassem. E é assim que você faz o imperfeito do subjuntivo dos depoentes. Bom, gente, eu encerro esta aula aqui recomendando a vocês que estudem nos parágrafos de 129 a 130 o presente do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo, que são os tempos que nós estudamos agora, também para esses verbos aqui que eu não examino para vocês nas telas dessa videoaula, mas enfim, vocês vão ver lá que não tem tanta dificuldade. Eu só recomendo que façam isso porque são verbos importantes, sobretudo o verbo esse, né? E eu gostaria que vocês estudassem isso no Reading Latin, no Aprendendo Latim. Se tiverem alguma pergunta, me escrevam. De resto, também os exercícios que eu recomendo que vocês façam, 1, 2 e o 3, que vocês vão achar depois do parágrafo 133. Tudo bem? Então é isso, gente. Por essa aula era o que eu tinha para dizer. E, novamente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me escreva. Tá certo? Então a gente se fala na próxima videoaula. Até lá, gente. Um abraço.